nos chamou, né, naquele congresso para fazer parte desse projeto de transparência. E, para nós, foi uma coisa muito boa, porque a gente não encontrava eco nas nossas angústias, nas nossas reflexões diárias como operadores de direito dentro dos municípios, né? A gente tem, hoje, um outro papel, eu acho, interno da instituição, e a gente vem tentando movimentar a máquina para mudar essa cultura local, e nem sempre a gente encontra ali as mesmas ideias, né, um encontro ali de mesmos pensamentos. E essa iniciativa da faculdade vai nos facilitar o trabalho para a gente mudar mesmo a cultura interna dos municípios. E acho que isso faz parte da nossa atuação, porque nos interessa garantir, sim, transparência, o fomentador da liberdade do cidadão, né? A gente não está só para disputar questões de carreira, mas, sim, aperfeiçoar o nosso trabalho e ter uma melhoria ali da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, eu acho que hoje a gente sai extremamente motivado com toda essa festa, e eu jamais imaginaria, eu participei de todo aquele contexto histórico que o Matos falou de manhã, né, de nascedora da Lei de Responsabilidade Fiscal, está no estado em transição, eu trabalhei com tudo isso, e não imaginava que, em tão pouco tempo, eu teria uma festa, né, de comemoração à aplicação de transparência nos estados. Então, eu acho que a gente sai muito feliz e muito motivado a participar desse movimento, em nome aí da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Obrigada, Eurica. É isso. Muito obrigado. Bom, então vamos começar a segunda parte. Tati, você começa falando? Só queria passar pela mesa rapidamente, não sei se vou acertar o nome de todo mundo, mas agradecer às meninas lá de Minas Gerais, então, ao José Carlos, obrigado aí pela dedicação, pelo Molim, que veio lá de Santa Catarina aqui hoje. Quem está ali do lado do Zé Paulo Neves, Cabreira, que arrasou na fala de manhã, obrigado, Zé Paulo Neves, Gabriela, que é da Educação Fiscal de São Paulo, Fabiano Angélico, que vai falar daqui a pouco, que trabalhou na Controladoria do município, está trabalhando na Transparência Brasil agora, o Márcio Sobral, da Controladoria Geral da União, outro parceirão de transparência, que é parceiro da causa, o nosso eterno secretário, Bernardo Api, está aqui, vai falar daqui a pouco sobre guerra fiscal, transparência. Clóvis Panzarini, obrigado pela gentileza de ter vindo, ter acompanhado tudo isso. A Melina Rocha, que vai lançar o livro hoje, junto com o Fabiano Angélico, da pesquisa que ela fez em Paris sobre reforma tributária. A Gisele Bossa, que é a nossa pesquisadora, o Tostes. O guru do NEF, que é o professor Isaías Coelho. O Marcos Neder, eterno membro da Receita Federal, subsecretário, membro do CARF, que agora é advogado. A querida Vanessa, parceira desde o começo na concepção do índice. A Maura, Patrícia, Ricardo. A Nara, a nossa coordenadora do GVLO, que faz parte dos nossos grupos de pesquisa. A Cláudia Utumi, nossa conselheira também dentro do grupo do CARF, o Júlio de Oliveira e o Flávio Munhoz, aí, então, desde manhã. Enfim, vamos continuar, virando a segunda parte da mesa. Eu só queria fazer uma rodada aqui para vocês se conhecerem um pouco mais. Então, a palavra com a nossa professora da Direito GV, Tatiana Psitelli. Você fica à vontade, Tati. Vou sentar aqui, a gente conversa a mais. Tati, além de professora da casa, estudou fora, em Edimburgo. Ela fez uma pesquisa muito importante em 2006, 2008, não é? 2007, sobre a CPMF, e mostrando que a CPMF não foi exatamente para a saúde, que em grande parte não dava para saber aonde ia, e mostrou esse problema, começou a mostrar esse problema nesse alvorecer da aplicação concreta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Eurico, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento tão festivo, né, que, de fato, é muito bom ver essa comemoração relativa à transparência, esse louvar da transparência, que é absolutamente fundamental. E, na verdade, acho que a importância desse evento, a importância desse olhar para o direito tributário está no fato de ele ser um olhar diferente.
do que a gente está há muitos anos acostumado a ver nas práticas tributárias. Então, é muito comum que se analise, e é uma análise relevante, a norma tributária, a ilegalidade daquele tributo, daquela cobrança, mas a gente sente muita falta, e acho que isso começou a ser percebido aqui na GV, talvez com essa pesquisa da CPMF, talvez tenha sido mesmo a semente, a gente sente muita falta de um olhar também conectado com o direito financeiro, também conectado com o destino da receita, com o gasto público, para onde vai esse dinheiro e se toda essa tributação, afinal de contas, faz sentido. Né? Então, essa ideia de olhar o direito tributário de uma outra perspectiva, que, na verdade, é uma perspectiva mais ampla e, portanto, menos recortada pelo fenômeno do fato imponível, pelo fenômeno do fato gerador, né, para usar a terminologia do Código Tributário Nacional, ela é muito mais rica. E, sendo muito mais rica, ela nos dá mais perspectivas de pensar o sistema tributário da melhor forma que ele pode ser. Né? Então, ao invés de a gente olhar especificamente a questão do ICMS de forma isolada, faz muito mais sentido discutir a tributação sobre o consumo de uma forma integrada com o que a gente pretende daquele sistema tributário. E isso também conectado com o destino da receita pública, porque, afinal de contas, não faz sentido estudar o direito tributário sem olhar para onde vai essa receita. Porque, caso contrário, pelo menos na minha visão, a gente fica num círculo vicioso e alienante. Então, o direito tributário só serve a ele mesmo. Não, ele serve ao Estado. Né? Os tributos existem, em grande parte, para financiar o Estado e também faz parte do exercício da cidadania fiscal saber onde essas receitas estão sendo aplicadas. Então, eu me coloco aqui ao lado das considerações relativas à importância de se estudar o gasto público e da dificuldade de estudar também o gasto público, né? De você saber onde buscar essa informação. Isso, efetivamente, não é fácil, é um trabalho difícil, porque envolve outras áreas com as quais os tributaristas não necessariamente estão familiarizados. Né? Então, é muito importante se dar a devida relevância à lei de responsabilidade fiscal, à transparência e a outros princípios que igualmente compõem o direito tributário, né? Para além da segurança jurídica, para além da legalidade, porque o direito tributário é tudo isso junto, não pode ser visto de uma forma recortada, pelo menos eu não entendo assim. Vanessa, quer falar? Obrigada, Eurico. Queria cumprimentar a todos e parabenizá-lo, juntamente com a equipe do NEF, da qual eu faço parte agora mais como membra observadora do que como efetivamente executora, pela iniciativa. A gente está aqui na GV há 12 anos já, e quando a gente entrou aqui havia um grande desafio, acho que por parte de toda a escola, em desenhar o que era a pesquisa em direito. Tanto que, quando a gente entrou na escola, e eu, entre 2003 e 2007, que eu assumi a função de pesquisadora, era difícil explicar para as pessoas o que eu fazia, porque, quando me perguntavam, mas você faz o quê? Você entra lá no site do STJ, pesquisa lá uma jurisprudência, etc. Então, era bastante difícil explicar o que era a perspectiva da pesquisa em direito dentro da perspectiva da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que esse exemplo o índice de transparência, ou a aferição da transparência dos estados, ele é um bom exemplo do que é pesquisa em direito e ao que a Escola de Direito vem se propondo a fazer, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. Depois de tanto tempo no NEF, trabalhando aqui na escola, eu acho que esse é a forma mais efetiva, do ponto de vista da atuação do NEF, de não só construir algo bastante denso do ponto de vista teórico e acadêmico, mas algo que, de fato, interveio na realidade. Uma pesquisa em direito que, efetivamente, propiciou a maior efetividade, a maior linha de pesquisa da escola, que é a ideia do direito para o desenvolvimento. Como é que o direito não fica só servindo a si mesmo? Eu gostei muito da expressão da Tatiana, mas como é que o direito pode ajudar no desenvolvimento do país. E eu acho que esse é um exemplo muito claro de como é que a pesquisa, a atuação da Escola de Direito, especialmente do NEF nesse caso, propiciou
para que isso, de fato, propusesse e efetivasse uma mudança efetiva na realidade dos estados da tributação no país. Então, de fato, eu estou bastante contente com esse resultado. Fiquei surpresa em ver a diferença da primeira aferição para a segunda aferição. Um trabalho muito sério, do qual eu me orgulho um pouquinho de ter feito parte desde o início. Espero que continue, porque eu acho que a tendência, de fato, é só melhorar. Melhorar o contencioso, que sempre vai existir, mas que, de fato, pode existir para que seja mais efetivo e construtivo. É inevitável que ele exista, mas ele pode ser efetivamente muito melhor. Então, eu queria só fazer essa ponte aí entre o trabalho do NEF e o papel institucional da escola, a partir dessa perspectiva da pesquisa em Direito e do Direito e Desenvolvimento, que é bastante marcante na nossa escola. Fabiana Angélico, acho que você tem alguma coisa para falar sobre transparência? Enfim, a palavra está aberta aqui. Quem quiser falar alguma coisa, a gente vai abrindo e vai conversando, vai debatendo. Bom, Claro. Está inscrita já. Quer falar já? Pode falar, então. primeiras damas, ladies first. Não, pode falar. Não, porque, assim, na verdade, eu queria falar de algumas práticas, já que estamos falando de transparência. Nessa oportunidade, como tem outros conselhos aqui, eu gostaria de falar de algumas práticas que estão fora dessa pesquisa, que a gente coloca em prática em Minas, né? E que a gente considera que os resultados são relevantes, conhecidos pela sociedade. Um deles é a realização de câmaras itinerantes em universidades e no interior. Então, esse é um trabalho muito bacana e eu penso que é um trabalho de vanguarda, considerando o contencioso administrativo fiscal. Hoje, ele já se tornou quase que uma rotina para as universidades, que ficam brigando para que a gente realize lá esses conselhos itinerantes. A gente considera que isso é importante, porque dá transparência ao trabalho que a gente realiza. A gente está em contato direto com com o público formador. Amanhã os estudantes são nas faculdades de Direito. Amanhã esses estudantes vão estar militando no Conselho e eles, juntamente com os professores que lá trabalham, todos, eles são formadores de opinião e percebem como o trabalho do Conselho é realizado. Então, eu brinco com o secretário, falava com o secretário anterior, eu dizia para ele, olha, o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, ele é um cartão de visita aqui para a Secretaria de Fazenda. E um outro trabalho que a gente realiza, que a gente considera, não sei se os outros conselhos têm a oportunidade também de fazer, é a transmissão dos nossos julgamentos por videoconferência. Embora a gente não tenha um aparelho no conselho, que é tudo que a gente sonhava, nós temos lá um órgão nosso, que é uma Secretaria de Recursos Humanos, que a gente desloca até lá quando as superintendentes do interior eles nos dizem sobre alguns trabalhos que eles querem ver julgados. É outro trabalho que a gente considera relevante, porque, além de aperfeiçoar o trabalho fiscal, ele dá oportunidade para que um advogado, que às vezes não pode se deslocar até a capital para fazer a sua sustentação, ela possa fazer do interior. E também nós realizamos a nossa própria pesquisa junto com o nosso público. Então, nós perguntamos para o nosso público como que ele está vendo o nosso trabalho, e o resultado dessa pesquisa ele nos interessa muito mais pelos aspectos negativos que, porventura, ele venha a ser apresentado, do que pelos positivos, que é uma forma que nós temos de aperfeiçoar o trabalho que realizamos. Então, eu queria só contar para vocês dessas práticas e também se conhecer, né, na oportunidade que tivermos, aquelas que são realizadas pelos outros conselhos. Muito obrigada, professor Eurico, por essa oportunidade. Fabiana Angélico, que trabalhou muito tempo na Prefeitura de São Paulo. Nesse índice também estão a União e a Prefeitura de São Paulo, mas que não estão tão bem quanto esses estados estão aqui presentes. Enfim, conte um pouquinho para a gente aí da tua percepção.
Bom, boa tarde a todos e todos. Muito obrigado, Eurico, pelo convite. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Um menino pequeno sempre tem uns contratempos, né? Como o Eurico comentou, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Controladoria Geral do Município, desde o seu início até o mês passado. Eu era responsável ali pela área de promoção de transparência no nível municipal e a gente teve, certamente, muito debate com o pessoal da Secretaria de Finanças a respeito de transparência pública e, enfim, todas essas questões que foram ditas aqui. Bom, antes de ir na Prefeitura, eu fiz o meu mestrado acadêmico aqui na GV, na Escola de Administração. Estudei a Lei de Acesso à Informação, toda a história da Lei de Acesso mundo afora, né? A Lei de Acesso à Informação brasileira, para quem não sabe, ela não é uma inovação no Brasil, pelo contrário, ela é uma agenda que veio de fora. O Brasil foi o 89º país a ter uma Lei de Acesso à Informação. A minha dissertação de mestrado foi em cima disso, analisando todo o panorama internacional e como que essa discussão pousou no Brasil, os principais atores, e como que culminou na sanção da lei em novembro de 2011, né, entrada em vigor em maio de 2012. O resultado disso, e também acrescentado de outras pesquisas que eu fiz ali na GV, está no livro que vai ser lançado hoje, né, no final da tarde, Lei de Acesso à Informação. É um livro de bolso, baratinho, já fazendo meu marketing aqui. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo para ver a apresentação do trabalho, mas, pelas falas aqui, já foi possível notar que houve, né, um avanço nos índices, o que eu acho muito interessante e o que reforça algumas teorias a respeito de transparência e accountability e prestação de contas que eu queria explorar rapidamente aqui, sem querer ser muito chato em teorias e normativas, né? Mas eu também fui gestor público há muito tempo, sei dos desafios de gestão. Me chamou a atenção também essa fala do menino de informática falando: olha, o presidente mandou abrir o que eu tenho que abrir, né? Quer dizer, e aí eu acho que é interessante a gente entender um pouco como se correlacionam essas discussões entre transparência e accountability, né? Accountability é um termo em inglês que tem até uma discussão aí teórica sobre podemos ou não traduzir para o português, né? Eu sou um dos que defende que acho que ainda não, pela seguinte razão: porque accountability é um sistema de prestação de contas pública seguida pela possibilidade de sanção pelo desvio de conduta ou pela ineficiência da gestão do gestor público ou do líder político, né? E esse processo ele requer uma consolidação democrática que acho que o Brasil ainda não tem, né? Em geral, os políticos, as lideranças políticas, os gestores públicos não prestam contas dos seus atos. Quando o fazem mal e porcamente, né, por várias razões. E, muitas vezes, a sanção que deveria se seguir a uma inefetividade não acontece. Então, por isso que a gente ainda usa o termo accountability. Mas, basicamente, seria isso. Quer dizer, a transparência ela ajuda a fazer girar o processo de accountability na medida em que há disponibilidade de informações a respeito da ação pública, da ação de um órgão público, enfim. E, a partir disso, você pode aplicar, propor sanções, propor correções de rumo. E aí, essas correções de rumo, essas sanções sendo feitas, a accountability está funcionando, né? E basicamente, é para isso que a gente discute transparência, né? A informação não é um fim em si. A informação é um meio para que a gente possa analisar e aprimorar as políticas públicas, né? Agora, evidentemente, se não há disponibilidade de informações, não há como fazer essa análise, não há como fazer recomendações, não há como propor sanções, não há como propor comissões de... Enfim, é um ocultamento, um auto-engano, e as coisas continuam funcionando mal, né? Por isso, a importância da transparência pública, né? Ela não é um fim em si, ela é um mecanismo para fazer girar a accountability democrática. Agora, eu entendo também, né, e como fui até pouco tempo atrás gestor público, a gente tem muitas dificuldades de promover a transparência por várias razões, né, no interior do órgão público, né? Em primeiro lugar, eu acho que existe no Brasil, na administração pública brasileira, um atraso muito grande na questão da gestão da informação, né? Em geral, todas as atividades de todas as secretarias, não existe uma lógica de gestão de informação, né? Então, as informações se perdem, as informações não são devidamente catalogadas, classificadas,
Isso, quando está em papel, é pior ainda, né? Quer dizer, é muito complicado você localizar a informação, mesmo o gestor mais bem intencionado, quando ele é questionado, e esse tipo de questionamento acontece toda hora no interior da administração, porque, retomando a discussão de accountability, às vezes o burocrata ele é accountable ao líder político, né? O secretário. Então, o secretário pede um dado e você vai buscar, fala, não encontro. Não encontro, porque há uma desorganização na informação. Acho que um outro obstáculo muito importante, que é muito pouco mencionado, é a questão da gestão de TI também, né? As empresas públicas de TI no Brasil são um atraso imenso. A gente brincava lá na prefeitura que, pelo menos, a empresa pública municipal, né, da Prefeitura de São Paulo, mas a gente tem relatos de Prodenge, em Minas Gerais, Prodesp, tudo é muito parecido. São empresas que ainda tentam trabalhar na lógica da IBM quando o mundo hoje é Google, né? Então, quer dizer, está muito atrás, né? E por que isso? O que isso tem a ver numa discussão de direito tributário e tal? Tem a ver quando você fala de sistemas de informação. Se você tiver uma boa empresa pública de TI, né, não vamos nem usar a palavra informática. A informática é coisa do século passado. De tecnologia da informação. E você souber gerenciar essa informação, você consegue dar publicidade a ela muito mais facilmente. Então, por exemplo, um dos grandes desafios de dar transparência para informações, por exemplo, informações sensíveis que ainda há dúvidas, por exemplo, com relação a sigilo fiscal, enfim, toda essa discussão. Se você tiver um sistema de informação bem armado, bem organizado, você pode colocar flags, alertas, de que assim, aqui, nessa caixinha, nessa variável, nessa coluna, tem informação sigilosa. Então, aqui, essa categoria de informação não vai ser publicizada. Mas o resto pode ser, porque o resto não tem por que ser oculto, né? Agora, para você fazer essa discussão no âmbito da administração pública com um gestor de uma empresa de TI, é um fim. Eu estou dizendo que eu tive isso. É de chorar, né? Porque assim, a pessoa não entende o que você está dizendo. Então, é uma baixa qualificação. Eu acho que esse é um desafio que a administração pública tem. Então, eu entendo que iniciativas como essas do NEF, ela faz evidenciar a necessidade de informação e, pelo que, né, se pode depreender aí das falas, isso aumentou, né, melhorou aí a transparência. Porque o ponto que eu queria chegar é o seguinte: acho que uma das dificuldades são técnicas, são inerentes à administração, e uma outra dificuldade para abrir informação, eu acho que vem mesmo da falta de motivação para isso, né? Então, quer dizer, para que eu vou compartilhar informação, vou publicar na internet, né? Ninguém está pedindo, enfim, né? Então, essa é uma discussão que a gente enfrenta, que eu já enfrentei muitas vezes, inclusive como gestor público, né? Agora, quando você tem uma motivação extra, e ainda partindo de uma instituição de respeito como a Fundação Getúlio Vargas, isso, né, motiva, né? Agora, isso é, de certa forma, um pouco natural, né? Muitas vezes o gestor público está ali na sua atividade fim, no seu dia a dia, ele não tem um pouco, e aí eu volto de novo à palavrinha mágica, accountability, ela não tem muito essa noção de que ele está prestando um serviço público. Em geral, ela pensa assim, não, eu estou prestando um serviço para o meu chefe, né? Assim, o secretário, o subsecretário e tal. Não tem muito essa noção, né? Então, é algo que precisa ser construído, né? E acho que demandas como essas da GV fazem aparecer a evidência de que, olha, você está prestando um serviço público. Então, além de prestar informação para o seu chefe, tal, também, assim, né, tente uma maneira de colocar isso na internet, né? Afinal de contas, a Lei de Acesso à Informação, quer dizer, primeiro a Constituição Federal, artigo 37, o princípio da publicidade, né? E a Lei de Acesso à Informação, no artigo 2º, diz que a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. E o sigilo ele é muito detalhado na Lei de Acesso, né? Então, quer dizer, a lógica que deve prevalecer é a da máxima publicidade. Com algumas exceções que devem ser justificadas e compreendidas, todo o resto da informação deve ser pública, né? Então, acho que esse deve ser o entendimento que ainda não é fácil de concretizar no interior da gestão pública por algumas dessas questões que eu falei. Por isso, mais uma vez, reitero a importância de trabalhos como esses, né, como foi colocado aqui, além do rigor científico, tem um impacto na realidade. Acho que o NEF está de parabéns, eu sou um fã e divulgador em todas as rodas. Obrigado, Eurico. Obrigado.
E depois do Fabiano, vamos parar com esses aplausos, senão vai dar a impressão que a gente está aqui, né, professor, movimentando aplauso. Vamos fazer a palavra rodar aqui. Eu queria provocar o Marcos Neder, que trabalhou muito tempo no CARF, a gente está com esse debate sobre o CARF e essa dificuldade sobre os processos administrativos. Ele vivenciou muito isso, foi subsecretário da Receita e depois virou advogado. Então, ele viveu os dois mundos, para cá e para lá. Mas, antes de passar para o Neder, eu queria ouvir um pouquinho o Garcês, que está ali quietinho. O Garcês é um professor daqui da escola, que não tem nada a ver com essa história, mas tem tudo a ver com essa história, de artes e direito. Formado em Direito, professor de Literatura e Língua Inglesa, e eu fiz um curso recente com o Garcês sobre Shakespeare, tem um livro sobre Shakespeare e corrupção. Eu comecei a me dar conta que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna está ali em Shakespeare, essa dificuldade de mudança de mundo, de alguma forma é o que está acontecendo conosco. A gente está mudando de um universo, entrando na era da informação, está abrindo de outra forma a informação, o Estado, está tendo uma ressignificação do cidadão. Acho que você pegou muitos nos depoimentos aqui, não é, Garcês, do que está acontecendo. E aí eu até arrisquei outro dia, numa conversa aqui, Garcês, isso tem a ver com ali o curso que eu fiz com ele, com Ricardo III, com Hamlet, com Macbeth e com Júlio César. Ele falou, desiste disso porque todos se mataram no final, todos morreram no final. Então, eu acho que não vai ser esse o nosso caso. Mas, Garcês, queria que você falasse um pouquinho da tua percepção desse discurso de transparência, dessa mudança que a gente está vivendo, da tua visão da literatura. Eu queria primeiro agradecer ao Eurico, agradecer a todos que estão aqui, e podendo estar de fora, eu agradeço como cidadão. Acho que o que mudou a sociedade brasileira, o que mudou a vida brasileira, foi que a sociedade se apropriou do governo, né? Quando terminou o regime militar, a sociedade brasileira falou, o governo é nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a democracia. Com o passar do tempo, a democracia se rotinizou. Garcês, vem para cá. Não, passe daqui. Ó. Com o passar do tempo, a democracia se rotinizou e hoje em dia a gente está vendo, muito preocupante, um hiato entre governos e população. A população quer falar e o governo não consegue ouvir, o governo quer falar e a população não consegue ouvir. O que eu acho maravilhoso aqui nesse trabalho do NEF, eu quero realmente agradecer a vocês, gestores públicos e sociedade civil que estão nisso, como cidadão, e elogiar muito o Eurico por isso, é que essa é a tarefa da democracia. A democracia se faz no miúdo e no cotidiano. Não é uma grande palavra, é uma pequena rotina. Mas, sem isso, tudo morre. O que nós estamos vendo, os grandes problemas, eu acho que nós estamos vivendo hoje, é porque se achou que a democracia era de uma vez por todas e não era uma tarefa cotidiana. A democracia é uma tarefa cotidiana. E o que acontece é que as grandes decisões políticas, e aqui os tributos estão no meio do caminho entre o capital e a justiça social, ou seja, uma das funções prioritárias do Estado é fazer com que o capital consiga gerar justiça social, porque as duas coisas parecem que não funcionam muito bem sozinhas, se não houver esse elemento. Isso só vai acontecer se a sociedade civil estiver presente. Nós estamos vendo um fosso se abrir entre autoridade e sociedade civil, e isso é gravíssimo para o país. Então, o movimento da sociedade civil, que junto com gestores públicos falam, esse país é nosso, é fundamental. E, mais que isso, tentando fazer com que o cidadão comum entenda o que está acontecendo. Porque um dos jeitos mais fáceis de você frustrar a demanda democrática é transformá-la em demanda técnica. A gente quer justiça social, que os tributos sejam bem aplicados. Todo mundo concorda nisso. O jeito de frustrar isso é criar um pântano de informação técnica que ninguém consegue entender. Isso se faz na economia, se faz, infelizmente, no direito também, se faz no trabalho, se faz nos grandes eixos que seguram o capital e o trabalho também dentro da sociedade brasileira. Então, o que eu acho mais revolucionário aqui é exatamente isso. Primeiro, sociedade civil e governo não são duas coisas, são uma coisa. O governo é da sociedade civil. E ela que é responsável pelo governo. E a gente precisa reocupar esse espaço e dar um trabalho danado. E, segundo, o cidadão comum precisa entender exatamente quais são as decisões técnicas, porque nas decisões de tributo, nas decisões administrativas, estão sendo feitas decisões políticas fundamentais, sobre as quais se votou nas urnas. Há decisões políticas que foram tomadas na urna e que podem ser desmontadas por coisas aparentemente técnicas. Então,
Não basta dizer. Tem que dizer do jeito que o outro consiga compreender. Então, o que me deixa mais animado aqui, e que eu acho que essa é uma função da academia, é que nós temos que voltar a nos responsabilizar pela democracia. Nesses governos que apostam que o ideal é ter um cidadão consumidor, o consumidor está devorando o cidadão. Nossa primeira missão é de cidadão. E cidadão é responsável e cobra. E cobra do seu governo, porque é o governo que faz parte da sociedade civil. Então, a parte técnica eu não entendo, realmente. O que eu conheço do tributo é quando me chamam pela malha fina. Mas eu entendo perfeitamente que a gestão do Estado passa pela organização dos tributos, que é fácil frustrar a democracia com decisões aparentemente técnicas, e que a sociedade civil não tiver alerta, democracia não se terceiriza. A gente vai ter um risco de ter instituições democráticas numa sociedade ou indiferente ou autoritária. Então, acho que esse é um trabalho essencial para que esse país possa ser mais democrático daqui a 20 anos para os moleques que estão nascendo agora do que é para nós. Não acabou de uma vez por todas o regime militar. A democracia só vai continuar viva se a gente continuar acreditando que é responsabilidade nossa. E por isso que eu quero, de fato, como cidadão, como professor, agradecer a todos que estão aqui. Porque isso não é pouca coisa. Isso é uma coisa muito importante. E esses pequenos movimentos são essenciais para que a gente tenha um futuro mais digno, sobretudo para quem pode menos. Obrigado, professor Eurico. Bom, não, eu acompanhei um pouco esse trabalho de transparência do Eurico, logo no começo, sempre questionando ele com minha visão um pouco pragmática, como é que ele ia conseguir viabilizar. E, aparentemente, Eurico, parabéns, eu acho que o trabalho está andando. E o que eu fico mais satisfeito que é uma valorização dos tribunais administrativos. Aqui todos reunidos, todos brigando por melhoras. Eu fui 12 anos conselheiro do CARF e aprendi a respeitar e a entender o trabalho muito importante que o Tribunal Administrativo tem no contexto do governo e da administração tributária. Eu sempre achei que o CARF não era simplesmente um filtro aí do judiciário. Ele tinha uma função de crítica, de aperfeiçoamento. O grande interesse da administração tributária sempre foi a arrecadação espontânea, quando o contribuinte espontaneamente recolhe. E, para isso, ele tem que ter uma percepção que está sobre uma tributação justa. E a função do CARF é muito importante nisso. Às vezes se esquece isso e se pensa meramente na parte prática do tribunal. Agora, o Conselho tem sofrido uma série de incidentes e acusações, a situação está muito turbulenta. Eu sempre digo que eu sou um otimista, eu acho que está na hora de um novo paradigma de tribunal que venha para melhor. Eu só tenho um pouco de medo de jogarem a água do banho fora e jogarem a criança também. Quer dizer, as coisas que se construíram boas não se percam, né? Então, isso é um processo, eu acho, muito difícil. Sempre me perguntaram qual é a solução, eu nunca soube a solução. Eu gostava da participação dos advogados, quando era fazendário, mas é difícil explicar como é que um fazendário não vai ganhar, um advogado não vai ganhar nada e vai trabalhar. Uma vez eu tentei explicar isso para o americano e não entendia, como que alguém pode não ganhar e trabalhar. Mas as soluções são sempre você perde por algum lado. Eu sei que eu fui também da administração tributária, fui da coordenação de tributação da Receita por muito tempo e cansei de ver instruções normativas feitas de afogadilho, na última hora, com interpretações equivocadas e que, ao final, o Tribunal Administrativo ajudou a corrigir. Dando interpretações muito fiscalistas, voltando simplesmente para a arrecadação, às vezes fugindo do espírito inicial da legislação, quem ela buscava. Então, essa crítica, esse olhar interno à administração que o CARF
faz, eu acho essencial. E, para isso, ele tem que continuar se aperfeiçoando. Eu acho que esse modelo que nós temos hoje em dia, que vem desde Getúlio, de uma representação classista, ele provavelmente vai mudar. O grande desafio é mudar para um modelo que conserve as conquistas e a imparcialidade que o CAF teve. Quando eu entrei, primeira vez no Conselho, era a década de 90, e, na época, os advogados preferiam discutir as questões no judiciário. Eles acreditavam que os juízes eram mais imparciais e que, na verdade, discutir no Conselho Administrativo só fazia a Fazenda melhorar sua questão, aperfeiçoar, salvar o lançamento. Então, eles preferiam ir até que os conselhos começaram a ganhar uma reputação, que conseguiram convencer, e todos hoje em dia vão primeiro para a esfera administrativa. Talvez nós vamos voltar aos velhos tempos, só que num momento em que as questões ficaram muito mais sofisticadas, o judiciário não está aparelhado, ele se acostumou a vir a decisão do Tribunal Administrativo para começar a discutir, ele tem uma primeira posição ali, então o desafio é tremendo, né? Acho que o Eurico me provocou nesse sentido, de discutir um pouco a situação. Esse é um dos principais projetos, porque a ausência do CAF, eu não imagino a tributação no Brasil sem a ausência dos tribunais administrativos. Eles se introduziram de uma forma que eles são essenciais. Ficou muito sofisticada a discussão tributária. Não é possível não ter esses conselhos administrativos, como tê-los de uma forma transparente, ética. Aqui vem a transparência, evitar desvios que estão sendo noticiados. Esse é o grande desafio, né? Vem estudando essa questão. O Eurico tem grupos instalados para estudar isso, e esse a meu ver, um grande debate, e envolve transparência também, como garantir que ele atue de uma forma imparcial, sem interferência de interesses privados, mas também sem interesse da própria administração querer manter suas posições a qualquer custo, que muitas vezes acontece. Os interesses de arrecadatórios, os interesses de arrecadação, fala assim, mas se você mudar isso, essa interpretação, isso vai custar tantos milhões, ou tantos, hoje em dia até bilhões. Então, como alcançar esse equilíbrio, que é um projeto muito interessante que o NEF está tocando, e acho que é muito importante para a nossa atuação como advogados e como cidadãos. Vamos lá, gente. Mesa de debates, não é de palmas, hein? Vamos lá. Bom, eu queria, nessa discussão, primeiro elogiar o NEF pelo excelente trabalho aqui de colocar a questão da transparência como uma questão central na discussão da política fiscal. Acho que isso é extremamente importante. E eu queria, na verdade, dar uma olhada um pouco de cima. A gente tem um problema de fundo, do meu ponto de vista, importantíssimo no Brasil, é que não tem transparência com relação ao macrodesenho da política fiscal. A gente não sabe, no Brasil, não existe um fórum onde se discuta o que a gente quer no país do ponto de vista do desenho geral da política fiscal. O que eu quero para os próximos anos? Eu quero aumentar a carga tributária para aumentar a despesa em educação, reduzir despesa com segurança para poder aumentar a despesa de saúde, e essa discussão simplesmente não existe. E ela não existe por quê? Ela não existe porque o debate das questões relevantes de política fiscal é totalmente fragmentado, e ela não existe porque a gente tem um grau de rigidez cavalar na União, Estados e municípios na gestão da política fiscal. Então, vou começar pela rigidez, que é mais fácil explicar. É óbvio, se eu tenho alguma coisa que me diz que eu tenho 25% da sua receita líquida que vai para a educação, 15% para a saúde, 13% para pagar a dívida com a União, tá certo? No caso do ICMS, 25% da receita do ICMS vai para os municípios. Já começa a sobrar pouco espaço para eu discutir o que eu tenho como prioridade ali dentro. Eu tenho um grau de rigidez enorme. Eu tenho regras, como, por exemplo, de benefício previdenciário, que eu tenho que cumprir.
Então, o gasto de previdência está dado pelas regras previdenciárias. Eu não posso escolher, num ano, se eu vou querer colocar mais ou menos dinheiro para a despesa previdenciária, porque a regra está dada. E isso é uma rigidez enorme. O espaço que sobra para você discutir de alocação de recursos é minúsculo, não é pequeno, ele é minúsculo. Assim, as pessoas falam que tem 10%, não tem 10%, tem, sei lá, 2%, 3% da despesa total que todo ano você pode decidir para onde você quer colocar, o resto você não consegue decidir para onde você quer colocar. Esse é um primeiro problema. Temos um segundo problema, que as decisões relevantes de política fiscal são totalmente fragmentadas no Brasil. Então, vou dar uns exemplos. A gente aqui discute, agora, o ano passado aprovou o Plano Nacional de Educação, dizendo que vai ter 10% do PIB para a educação. Muito legal. Todo mundo a favor da educação, todo mundo votou a favor do Plano Nacional de Educação. Ninguém discutiu de onde vai vir esse dinheiro. Não teve uma discussão, dizer, como é que encaixa esses 10% do PIB da educação no meu desenho fiscal geral de longo prazo do país? E assim, sendo muito claro, a conta é impossível de fechar, impossível, sem aumento de carga tributária. Impossível, não é que dá mais ou menos, não dá. Não dá. Não dá para fechar essa conta sem aumento de carga tributária. Mas ninguém discutiu isso. Não teve essa discussão. Aí, sei lá, o governo nos últimos anos falou assim, agora vamos aumentar, fazer regras super favoráveis para o FIES. Todo mundo é a favor, óbvio. Pô, financiamento estudantil, uma coisa legal, não sei o quê. Todo mundo votou. Agora vamos fazer uma regra super legal para a desoneração da folha. E ninguém olhou como é que isso aqui amarrava com a trajetória fiscal de longo prazo. Aí chega agora o Levi, por falta de opção, óbvio, falou, não, FIES vamos cortar. Desoneração da folha, bom, vamos cortar, porque, afinal de contas, não dava para ter feito. Mas não teve nenhum momento, quando foi tomada a decisão, de coisa, cada decisão em si é justificável, mas ninguém está olhando como é que a conta toda fecha. Não existe no Brasil um espaço no qual você possa discutir que eu quero, para os próximos anos, mais ou menos carga tributária, se eu quero nos próximos anos mais ou menos despesa disso, e por conta disso eu ter que reduzir aquela outra despesa, ou mais ou menos endividamento da União. Sim, só tem 3 formas de aumentar uma despesa. É muito claro. Ou aumento a carga tributária, ou eu corto outra despesa, ou eu me endivido. Não tem outra forma. Só tem 3 formas logicamente possíveis, tá certo? No setor público. E essa discussão não é feita, ela não existe. Então, a gente está discutindo aqui transparência na política fiscal, e, na verdade, tem uma questão que é a questão mais macro possível, que nós não temos transparência sobre o desenho geral de política fiscal. E mais, as coisas são feitas no Brasil de um jeito que cada vez você fica com mais rigidez. O que significa o quê? Significa que o parlamentar do passado, que decidiu que ia ter 25% da receita para a educação, vale mais que o parlamentar de hoje, que não vai poder decidir sobre o que ele quer, se ele quer mais educação ou mais segurança pública, porque, afinal, já está decidido lá atrás que vai 25% da educação, e o de hoje inventa que vai ter agora o royalty, vai ser alocado totalmente, o royalty do pré-sal vai ser todo para educação e saúde, e, portanto, ele está reduzindo o espaço do parlamentar do futuro. A gente tem parlamentares cada vez mais irrelevantes ao longo do tempo. Para mim, do meu ponto de vista, isso é totalmente antidemocrático. Quanto mais o tempo passa, mais irrelevante fica sendo o nosso parlamentar. A discussão do orçamento no Congresso é a coisa mais ridícula que existe. Me desculpe, aquilo que deveria ser o loco da discussão democrática de prioridades, que é a discussão do orçamento, é o loco da discussão de emenda parlamentar, de picuinha. Pessoal, é o irrelevante do irrelevante que eles estão querendo. Tudo bem, é importante lá para a base dele, mas ninguém está discutindo, não se discute no orçamento se eu quero mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança pública, ou se eu quero mais exoneração tributária. Não se discute, não existe esse espaço de discussão. A discussão do orçamento é realmente da picuinha, mesmo, orçamento federal. Não sei, estados e municípios eu conheço menos, mas eu acredito que não seja muito diferente. E tudo fica, assim, acaba sendo um modelo que é muito ruim do ponto de vista da discussão democrática do que se quer. Está tudo meio já dado, cada vez mais dado, mais amarrado. A única coisa que você pode discutir democraticamente é o superávit primário. Tá bom, normalmente assim, o governo propõe e o Congresso aprova. Tá certo? A hora que você deu o superávit primário, o governo vai lá, vai se virar para ver como é que vai cumprir aquilo. Tá certo? Eu vou sair cortando gasto, vou sair aqui contingenciando o gasto para todo mundo, ninguém discute democraticamente se aquilo é o que a sociedade queria como ajuste fiscal. Vai sair criando tributo para poder cumprir a meta, se possível um tributo que não passe pelo Congresso para não dar discussão, como fizeram agora para, sei lá, e PIS/COFINS sobre receita financeira,
tá certo? Porque facilita, eu consigo aumentar a tributação sem ter que passar pelo Congresso e ter uma discussão democrática de onde eu vou tirar essa arrecadação. Acho que algumas têm que passar, mas se der para não passar, melhor, tá certo? E o fato é o seguinte, nós estamos numa situação que nós não temos essa discussão. E a situação chegou num nível que, por exemplo, suponha que um Estado queira aumentar a despesa em segurança pública. Segurança pública não tem vinculação, então está meio desprotegido, tá certo? Aí vai lá, tá bom, então nós podemos aumentar o ICMS para poder gastar mais, uma coisa absolutamente democrática, não é? Mas pela rigidez que a gente tem, na hora que aumenta o ICMS, vai 25% para o município. Aí do que sobrou, vai 25% para a saúde, 12% para a educação e 13% para pagar a dívida renegociada com a União. Aí, quando eu vou ver, faz a conta toda, 62,5% já está definido para onde vai. Sobrou 37,5%. Quer dizer, eu vou aumentar o ICMS em 100 milhões de reais aqui em São Paulo para poder aumentar a despesa em saúde, em segurança pública. Sobrou 32 milhões aqui de 100 milhões de reais para eu poder gastar. Os outros 67,5% já foram. É óbvio que nós temos um problema aqui que é muito ruim para essa discussão democrática que a gente está falando. É óbvio que esse modelo não vai criar cidadão. Quem de vocês aqui sabe qual é a posição do deputado que vocês votaram, federal ou senador, nas últimas eleições, com relação a se ele quer ter mais carga tributária, mais despesa de saúde, mais educação, mais dívida pública? Quem sabe a posição do seu deputado ou senador? Ninguém. Por uma razão óbvia, porque essa discussão não existe. E, em princípio, essa deveria ser a discussão mais importante da gestão da política fiscal. Pode até a decisão dele ser a seguinte, pode ser aquilo que está acontecendo desde a Constituição de 88. Eu quero ter cada vez mais carga tributária, mais alta, eu quero ter investimento público baixo, é o que nós temos no Brasil. Tá? O nosso padrão de política fiscal no Brasil, desde a Constituição de 88, é essa. É carga tributária crescente, investimento público baixo e despesas correntes, principalmente transferências crescentes. Tudo bem, pode ser até uma opção que você pode fazer. Eu não tenho nada contra a opção. É uma opção de baixo crescimento, mas é uma opção que pode ser feita. Mas essa opção não foi feita de forma transparente, não foi feita de forma democrática. Ela é consequência de uma série de decisões fragmentadas que, quando você junta tudo, dá esse desenho. Este é o problema que eu acho que a gente precisaria repensar um pouco no caso do Brasil. Só para dar uns exemplos, números. Despesas correntes da União, de 91 até 2014, cresceram de 11% do PIB para 19% do PIB. 8 pontos percentuais. Não é pouco, pessoal, é bastante. Nesse meio período, de 91 para 2013, a carga tributária do Brasil passou de 24% do PIB para 34% do PIB. Está certo? Aí, total, União, Estados, município. A carga tributária é de 34%, não 36%, tá, pessoal? Porque reviram o PIB, a nossa carga tributária é mais baixa do que a gente achava há 2 meses atrás. Então, coisas do Brasil. Então, é óbvio, e isso é o desenho, e o nível de investimento público baixíssimo, baixíssimo. Em ano nenhum, desde 91 até hoje, o investimento público de União, Estados e municípios passou de 3% do PIB. Em ano nenhum. A gente tem o quê? A gente tem um modelo de carga tributária crescente, investimento público baixo, que, obviamente, tem consequências em termos de potencial de crescimento do país. E isso prejudica. Mas esta opção não foi feita. Eu quero este modelo. Até pode ser feita, é uma decisão correta. O meu ponto é um pouco esse. Acho que se a gente for discutir transparência, a gente tem que criar condições para poder ter essa discussão do macro desenho de política fiscal se a gente quer, e, idealmente, a gente deveria reduzir o grau de rigidez que a gente tem no orçamento. Em vez de dizer que educação é 25% da receita líquida, eu garanto que é no mínimo o que tem no ano passado, sei lá, corrigido pela inflação. E aí, o crescimento ou redução eu vou discutir democraticamente. Eu quero mais educação e menos... Mesma coisa para a saúde. A rigor, poderia ser a mesma coisa para transferências federativas. Por que a gente não bota o Sistema S dentro do orçamento também, mais uma vez? Já está lá, né? O que é o Sistema S, se não uma vinculação de 100% da contribuição do Sistema S? Por que a gente não pode decidir fazer outra coisa com o dinheiro que a gente cobra para financiar o Sistema S? Então, é um exemplo. Tá certo? Por que a gente não bota no orçamento logo? Tudo bem, dá uma garantia. Ó, não vou reduzir em valores nominais o que eu pago para vocês, que vocês já recebem. Mas, pelo menos, na margem, eu posso discutir quais são as minhas prioridades. Então, eu acho assim, a gente não vai conseguir, queria responder um pouco, a gente não vai conseguir ter cidadãos que realmente se posicionam com relação à política fiscal. Por que a gente não tem aqui, sei lá, democratas republicanos aqui no Brasil, um que é mais a favor de aumento de gasto público e outro... Porque simplesmente a discussão não existe.
Lógico que existe pontualmente. Tem parlamentares que resistem ao aumento da carga tributária. Mas, quando é para votar 10% da educação, eles votam a favor. Tá certo? Sem saber que aquilo só fica de pé se tiver aumento de carga tributária. Então, todos os parlamentares que se posicionam contra o aumento de carga tributária votaram a favor dos 10% do PIB da educação. Só que são posições inconsistentes, porque não existe essa discussão. Eu sei que eu fui um pouco longe demais. Assim, a gente estava aqui olhando a coisa de... É legal ter o imposto na nota fiscal, é muito legal a gente ver o que a gente está pagando de imposto para saber o que a gente está recebendo. Mas a gente não está, hoje, não existe espaço de discussão, quero mais imposto para poder ter mais educação. Tem, muitas vezes, de forma vinculada. Vamos criar a CPMF para financiar a saúde. Mas aí é fragmentado. É a mesma coisa que eu falei. Como eu não consigo aumentar o ICMS para pagar segurança, o pessoal começa a criar, vou criar um tributo aqui para financiar a segurança. Entendeu? Aí a coisa começa a ficar essa bagunça que a gente tem no sistema tributário, essa multiplicidade de tributos. Em vez de ter um tributo que arrecada e eu gasto naquilo que eu quero, não. Eu tenho que ficar criando uma coisinha para poder gastar naquilo que eu não consigo financiar com o meu tributo geral, que deveria ser a base para o financiamento. Não, até perguntar, que acho que você está absolutamente coberto de razão, mas eu fico perguntando, nós estamos tendo cada vez mais uma desconfiança da política. Infelizmente, isso acho que é uma degradação da vida social brasileira. Essa redução da discricionalidade sobre o orçamento não é, em parte, reflexo dessa desconfiança na política? Então, nesse sentido, a gente precisa restaurar um outro tipo de debate, porque o cara diz, não, vou fazer isso, senão o cara vai pegar esse dinheiro para colocar na emendinha dele. Como é que você vê isso? Vê com otimismo ou com pessimismo? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o fato de que a gente não tem uma discussão política relevante sobre questões fiscais, e só essa discussão fragmentada, ela piora enormemente a qualidade do sistema político brasileiro. É isso que eu falei. A gente não sabe qual é a posição do nosso parlamentar sobre questões importantíssimas, que seriam importantíssimas para definir o que eu quero. Eu quero ter menos carga tributária e mais... Sei, a minha decisão, eu quero fazer isso. Eu quero botar num parlamentar que defenda isso. Eu não consigo votar num parlamentar que defenda isso hoje, porque não existe esse espaço para discussão. E se ele for defender uma posição dessas e for votar contra os 10% do PIB para a educação, não vai aparecer que ele está votando contra os 10% do PIB da educação porque ele é contra o aumento de carga tributária. Vai aparecer porque ele é contra a educação. E aí, obviamente, ele não vota contra, é óbvio. Tá certo? Então, eu acho que esse é um problema... Eu acho que esse é um problema seríssimo. Tem pessoas assim que dizem que foi uma opção política do Brasil de ter esse padrão de política fiscal que a gente tem. Eu acho que não é uma opção política. Acho que isso aqui é uma sucessão de decisões equivocadas que acabaram levando, não equivocadas do ponto de vista social, do ponto de vista equivocadas do ponto de vista da forma de fazer política fiscal, que levaram a essa situação. Então, eu acho que a gente tem um problema de fundo extremamente importante para discutir transparência na gestão da política fiscal, que precisamos ter condições de discutir o que é prioritário e discutir o que é prioritário para os próximos, por período. Aqui tem uma questão técnica de como fazer, mas, obviamente, vai muito além do espaço para discutir que a gente tem aqui hoje. Aliás, mexendo na lei de responsabilidade fiscal seria uma forma de, eventualmente, colocar esse tipo de discussão para frente. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Quer dizer, discutir transparência fiscal sem discutir a forma como é feito a grande gestão da política fiscal é uma discussão, ela acaba sendo uma coisa muito, muito limitada, na verdade, do ponto de vista de desenvolvimento da cidadania. Acho que é isso. Não, achei bastante instigante aqui a fala do Bernardo Api, mas eu queria fazer uma defesa, que é o seguinte, eu não estou me lembrando agora a referência, mas tem uma anedota envolvendo uma liderança política que envolve a seguinte conclusão, né? Enfim, uma pessoa, numa audiência com ele, coloca ali algumas argumentações e ele fala o seguinte: concordo plenamente, agora obrigue-me a fazê-lo. Né? Numa outra anedota nesse sentido, né? Enfim, também essas coisas de... Eu não sou muito bom para quotations, mas alguém que disse lá na China, não sei onde, falou, olha, como político, eu só dou respostas a demandas políticas. Né? Por que eu estou trazendo esse tipo de coisa? Eu acho que não existe esse tipo de macro-debate, que, aliás, eu acho que é preciso diferenciar conceitualmente, né? O que é um debate público, arena pública, lá no sentido do Habermas e tal, e o que é transparência. Né? Acho que são coisas um pouquinho diferentes. O que a gente está falando de transparência aqui é basicamente um acesso à informação ex post, digamos assim. Né? Então, aquilo que foi feito, você se debruça sobre
pela disponibilidade de informações, e, a partir dali, você pode construir inferências que irão enriquecer um eventual debate. Né? Então, acho que são coisas um pouco divergentes, um pouco diferentes. Mas eu acho que não vai existir o espaço para esse debate de gestão fiscal mais amplo, mais macro, como o Bernardo está pedindo, se não existir aquela democracia do cotidiano que o professor falava. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, que a gente está no Brasil, um país que 70%, 60 e tantos % das pessoas são analfabetos funcionais. Né? A gente está, aliás, até por conta de... Não por conta exclusivamente de, mas também, enfim, está associado aí com a de FIES da vida. Né? O pessoal saindo de curso superior de graduação como analfabeto funcional. Né? Então, quer dizer, não é uma democracia consolidada, né? Um país em que as pessoas possam fazer debates aprofundados. Né? Então, eu acho que a gente deve continuar nessa política, nessa construção cotidiana da democracia, com os seus... com as políticas públicas com seus grupos de interesses apropriados, para que essa discussão possa subir e para que possa se exigir, em algum momento, né, transparência, um debate público mais macro. Né? Porque esse debate não existe porque ninguém exige que exista. Né? Então, o governante que está ali fala, eu não vou fazer por quê? Né? Ninguém está demandando. Né? Pelo contrário, né, a série de decisões que o professor Bernardo Api colocou, colocam numa situação que, ao mesmo tempo que é desconfortável, é confortável, né? Porque ela sempre tem para dizer, olha, eu estou engessado, então, enfim, né? Não existe o debate e não existe a demanda para o debate. Né? Eu acho que essa demanda vai começar a aparecer quando a gente tiver um Estado mais aberto, mais passível de verificações. Né? Posso falar um pouquinho aqui? Não, primeiro, acho que você tem razão, Fabiano. Eu acho que usei mal o termo transparência. Acho que aí eu faço uma meia-culpa. Me botaram nessa mesa de transparência. Eu não sei falar de transparência. Eu fui falar daquilo que eu sei falar, tá certo? Então, eu fui falar daquilo que me preocupa, aliás. Essa questão de consistência fiscal de longo prazo é uma coisa que me preocupa muito. Você tem razão. Tem muito mais a ver com consistência do que com transparência. Agora, eu acho que informação não só de informação passada, mas, por exemplo, tem umas projeções independentes e confiáveis de trajetória de contas públicas de longo prazo. Pode ajudar muito nesse debate. Qual é o problema? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tem coisas, tem benefícios que são ditos sociais que muitas vezes são pouco justificáveis do ponto de vista social. Tá certo? Sei lá, vou dar um exemplo do que eu acho. Uma pessoa poder se aposentar aos 50 anos de idade, para mim, é pouco justificável socialmente. Porque a aposentadoria é a sociedade inteira pagando você porque você não pode mais trabalhar. Mas se a sociedade inteira está pagando para você aos 50 anos, tem alguma coisa errada, porque normalmente aos 50 anos você, suponho eu tenho mais de 50, continua tendo condição de trabalhar, tá certo? E sim, e é verdade, as pessoas que se aposentam no tempo de contribuição no Brasil, ninguém quer discutir isso. Mas ninguém quer discutir isso por quê? Porque ninguém quer ver que tem uma contradição entre eu manter essa regra e aumentar a despesa de educação. Então, quando a gente vai discutir aumento de despesa de educação, ninguém discute em mexer na Previdência. E por que ninguém está vendo a coisa, o desenho todo de longo prazo? E, deste ponto de vista, ter acesso à informação não só retrospectiva, mas de o que significa manter a estrutura que eu tenho hoje, daqui para frente, pode ser algo extremamente importante do ponto de vista de você construir um ambiente mais propício para o debate democrático. Tá certo? E aí é isso que eu estou falando. Então, pode não ser chamado de transparência, mas... e se você quiser me perguntar qual é o ponto zero para fazer a mudança que eu estou falando, é exatamente esse. É mostrar o que acontece daqui para frente se a gente mantiver tudo como está no Brasil. E simplesmente a conta não fecha. Se eu posso já dizer para você, a não ser que a gente cresça 5% ao ano durante 20, 30 anos, que está difícil aqui no Brasil, a conta não fecha. Tá certo? Então, obviamente, a gente tem uma questão aí de fundo que precisa ser colocada E, desse ponto de vista, eu acho importante, além de transparência ex post, ter também disclosure, ou podemos até chamar de transparência, vai? Transparência sobre o que vai acontecer se tudo ficar como está. E isso não... A gente pretende fazer algum dia. Né? É isso, está no nosso plano de fazer isso. Não existe, mas teve uma coisa boa. Outro dia eu ouvi falar o ministro Levi dizendo agora nós temos que discutir política fiscal olhando para o horizonte de 10 anos. Achei legal, acho bom. É uma boa medida, porque a hora que as pessoas olhar para 10 anos talvez seja pouco, mas a hora que você olhar 20 anos, 20, 30 anos para frente, você fica... Com certeza a conta não fecha. E, pessoal, responsabilidade fiscal
é você não transferir para a geração futura a conta daquilo que você está fazendo hoje. Tá certo? E enquanto a gente não tiver essa visão de longo prazo, a gente não tem como ter... Vou ser muito claro, hoje, deixando tudo como está no Brasil, nós não estamos sendo fiscais responsáveis, não estamos sendo responsáveis do ponto de vista fiscal. A gente está deixando uma conta pesada para as gerações futuras, porque a gente não tem coragem de mexer nas coisas que são politicamente sensíveis no nosso país. E mais, a gente está deixando uma conta cada vez mais pesada, porque a gente só vai criando mais coisa em cima disso. E quando a gente faz o ajuste que nem agora. Então, estou fazendo agora na emergência, não sei lá, então vamos aqui cortar seguro-desemprego, pensão por morte. Pensão por morte, o que eles estão fazendo é absolutamente justificável. Imagine. Assim, o mundo inteiro é uma mulher jovem. Aqui no Brasil, vocês sabem disso, né? É uma mulher jovem que casa, o marido vem a falecer, não tem filho, ela recebe pensão para o resto da vida. Desculpe. A pessoa pode trabalhar, pode fazer tudo. Se ela não tivesse casado, ela tinha que enfrentar a vida inteira para ver. Agora, porque casou, vai receber dinheiro do governo até o fim da vida. No mundo, nenhum país do mundo faz isso. E no Brasil faz. Aí, a hora que você vai tentar mexer nisso, estamos tirando direito. Direito, isso é um abuso, me desculpe. Tem alguns direitos que são abusos, que não são direitos, são um exagero do ponto de vista da proteção social. Tá certo? E essa discussão não aparece. A discussão é a discussão do direito social que está sendo cortado agora quando eu estou mexendo nas pensões por morte. Tudo bem, o governo fala que é distorção. Tá bom, eles estão incluindo lá no discurso oficial, está dizendo que é correção de distorção. É mais do que distorção, na verdade. É um pouco pior do que isso. Por ordem, Cláudio Tume, Júlio de Oliveira e depois Melina Rocha. Um ponto que eu queria trazer, acho que é uma perspectiva que é de alguns foros internacionais. Uma das coisas que diversos países fazem é mandar junto o orçamento e as alterações tributárias para o ano. Tanto é que, por exemplo, faz uma semana atrás saiu o orçamento do Canadá. Então, lá eles souberam quais vão ser as alterações tributárias para o ano, para o período seguinte. E aí o Congresso ele vai avaliar o pacote como um todo, né? Não vai avaliar só a maldade fiscal, ou seja, só a maldade do lado do aumento da carga tributária, mas sim os porquês e tudo mais. E isso vem acontecendo nos mais diversos países. Com isso, o que acontece? As pessoas elas ficam muito mais engajadas ou muito mais informadas de onde está aumentando do lado do gasto, onde está aumentando do lado da receita. Acho que um outro ponto também que faz diferença, né? Hoje, em diversos países, a gente está com uma discussão muito forte de moralidade tributária. O que é isso? É um caça às bruxas do planejamento tributário para fazer com que as empresas multinacionais paguem imposto nos locais que elas efetivamente têm negócios. Essa moralidade tributária está vindo de onde? Está vindo do conhecimento da população de qual a função do dinheiro e qual a falta que aquele dinheiro está fazendo naquele país. Então, por exemplo, na Inglaterra, teve um caso famoso, que foi o caso da Starbucks, de pessoas fazendo campanhas intensivas de boicotar a Starbucks com motes do tipo: tome café na cafeteria, na padaria da esquina, seria na cafeteria da esquina. Ele pode não ser tão charmoso, mas pelo menos eles pagam uma parcela justa de tributos, né? Então, isso vem do conhecimento do quê? Dessa mistura da tributação com a aplicação do dinheiro. E o último comentário que eu tinha era a questão da transparência, que hoje, quando se fala transparência fora do Brasil, eles veem a transparência em 360 graus, falar da transparência do fisco perante o contribuinte e da transparência do contribuinte perante o fisco e dos fiscos entre si. Né? Hoje a gente está vivendo a era da globalização dos fiscos se falando cada vez mais. Então, da transparência, eu vejo que assim, a gente está num caminho, mas é um caminho que precisamos acelerar o passo, porque o mundo inteiro está nessa questão da transparência entre o fisco e o contribuinte, mas em 360 graus. Tanto é que agora, em setembro desse ano, a gente vai ter o início da troca das informações com os Estados Unidos. Em 2018, vamos ter a troca de informações em nível global. O Brasil faz parte dos países que vão trocar informações, né? Então, eu vejo que essa questão da transparência tem permeado toda a relação de fisco e contribuinte em 360 graus. Não é mais só a questão de ser transparente no processo
no conceder um benefício ou não, mas uma transparência aí global. Vou ser um pouco quixotesco, mas me perdoem. Sempre eu volto nessa questão da transparência, na própria natureza de como os tributos foram e são construídos no Brasil, né? Há uma vontade sempre muito acirrada de esconder os tributos. Então, a tributação no consumo, ela cada vez mais é estimulada e desenvolvida no nosso país, né? E não que haja uma diminuição na matriz lucro, mas há um fortalecimento muito significativo na matriz consumo. E quando eu falo consumo, eu incluo, inclusive, PIS e COFINS, né, que chama faturamento, está o ICMS, está o IPI, está o ISS e outros aí que a gente poderia nominar. Essa forma, e não é uma forma transparente, né? Se você vai em outros modelos, você pega o modelo norte-americano, onde você tem o preço do produto e aí depois você tem o tributo que você vai pagar, você não paga um DARF, você não paga uma guia de recolhimento, mas você sente que você está pagando o tributo, né? Aqui, o nosso modelo já sempre foi muito carregado na tributação do consumo escondida. E escondida por diversos mecanismos, né? Quer seja uma alíquota que não é a verdadeira, porque o cálculo é por dentro, né? Eu falo 18 é 21, eu falo 25 é 33, né? Então, os números eles não são exatamente aquilo que é dito, né? E há outros mecanismos de se esconder essa forma, essa tributação. No IPI também, você tem uma série de mecanismos com alíquotas que você chama de 300, aí, a hora que você vai ver, o cálculo é um cálculo que é com selo, que é com alguma pauta fiscal. Então, nunca aquilo que é dito é o que é cobrado. E muitos consumidores começaram a perceber isso quando, depois da Constituição de 88, nas contas de energia elétrica, de telefonia, se fazia a conta lá e não batia, né? Eu estou querendo chegar em todos esses modelos que são mais do que conhecidos, e eu falei de quixotesco, porque isso tem a ver com a essência e com o sistema de tributação nosso. Então, não sei se haverá uma vontade política, num determinado momento, que parte de nós, e talvez do NEF, e de outras pessoas que tenham e que considerem isso um ponto relevante, de tornar cada cidadão, de fato, um taxpayer, um contribuinte efetivo, porque aí ele vai ter aquela referibilidade que foi falado na parte da manhã, e o ministro falou muito nisso, né? Porque nós reclamamos do aumento de carga tributária, mas nunca pensamos que nós estamos tirando dinheiro do bolso para pagar o tributo, porque parece que não estamos. A sensação que, e qualquer um de nós, né, em que temos mais conhecimento, né, e temos essa referibilidade, sabemos o que é um imposto, uma taxa, uma contribuição, a gente só percebe isso, talvez, quando vai pedir para emitir o passaporte, tem que pagar uma taxa, né? Aí a gente lembra, poxa, estou pagando por isso, né? Mas parece que quando a gente está comprando um produto, um automóvel, um arroz, feijão, shampoo, não existe tributo, a gente está pagando o preço, né? Essa referibilidade é que talvez crie esse buraco, esse gap gigantesco entre o cidadão e o contribuinte, né, e o Estado. Então, essa falta, e aí eu chamo transparência mesmo, de transparência do tributo e da carga tributária, gera, ao meu ver, essa anomalia de um sistema muito distante, sem nenhuma referência. Então, eu continuo pagando e o imposto aumenta, o ICMS aumenta de 17 para 18, de 18 para 25, ou cai de 25 para 16, e eu não estou sabendo disso. Ou eu pago IPI sobre máquinas, né, e não reclamo disso, porque quem paga IPI sobre máquina é a empresa. Ninguém, na hora que está comprando lá o refrigerante, lembra, nossa, tem o IPI sobre a máquina que eu estou pagando, que só existe no Brasil, tem o PIS e COFINS, tem não sei o quê, tem não sei... Porque não existe no nosso imaginário, e no imaginário popular muito menos, essa referibilidade. E eu tenho dúvida se ela existirá algum dia no nosso sistema escondido de tributação. Então, essa, para mim, é uma falta de transparência inicial do sistema, né, que tende a contaminar qualquer tentativa de tornar esse assunto popular no sentido positivo da palavra, que é de dar referibilidade quando alguém que está pedindo, por exemplo, para ter Bolsa Família, para ter FIES, para ter não sei o quê, para ter vários outros benefícios, para ter um sistema de previdência, de aposentadoria aos 50 anos, ninguém lembra que vai ter que pagar mais ICMS, que vai ter que pagar mais IPI, que vai ter que pagar mais imposto de renda.
né? Então, essa referibilidade, ao meu ver, seria um ponto quase inicial para se tentar tornar o assunto tributário um assunto de cidadania e um assunto popular. Quem mais está inscrito? A Milene, por favor. Bom, pessoal, eu vou na linha um pouco do Bernardo, porque eu também não sou especialista em transparência, não tenho nenhuma pesquisa em transparência fiscal, então vou falar um pouco do que eu sei. O Eurico me convidou para fazer o lançamento do meu livro, que, na verdade, é a tradução da minha tese de doutorado, hoje, no final do dia, então eu vou fazer uma breve apresentação do livro. Ele se chama Reforma Tributária no Brasil, Ideias, Interesses e Instituições. Na verdade, eu até me arrependi de dar esse título, né, porque acho que o título mais correto, quando se fala de reforma tributária, deveria ser a novela, a saga da reforma tributária, a tragédia da reforma tributária. Quem se debruça sobre o assunto, no final, tende a ficar um pouco com depressão, né? Eu sou super pessimista, então é uma história cheia de mocinhos. Geralmente, estados mais pobres são os mocinhos, vilão é o estado de São Paulo. Então, quem puder ler vai ver um pouco dessa novela, né? Que a gente tem alguns personagens, como Clóvis Panzarini, que é referenciado, o Bernardo Api também, que participou muito na reforma do Lula. Bom, o Bernardo, na fala do Bernardo, ele colocou muito bem essa questão que está muito evidenciado no livro, então ele já me ajudou nessa apresentação que eu farei. Ele colocou muito bem essas questões das mudanças pontuais e das mudanças, e sem uma visão geral do todo no sistema tributário. E o livro mostra que isso aconteceu desde a Constituinte de 88, que deveria ser o fórum justamente em se pensar uma política fiscal coerente e a longo prazo para o Brasil, e foi justamente lá que começaram os problemas, né? Então, desde a Constituinte, ao você não visualizar o todo, a você votar questões das despesas, as vinculações de forma separada, a questão das receitas e da arrecadação, ali já se começam os problemas, né? Então, a Constituinte, eu mostro bem todo o embate de interesses, né, entre estados, principalmente municípios, porque a União ficou um pouco de fora. Então, eu mostro todo o embate de interesses e como eles conseguiram, né, colocar todos esses atores, seus interesses dentro do sistema tributário na Constituição. E aí, o que se criou na Constituição foi um consenso ambíguo. Em que sentido? No sentido de se costurar e tentar implementar, colocar na Constituição todos os interesses, mesmo que divergentes, mesmo que não coerentes, criando, assim, o sistema tributário um pouco sem coerência interna, e ainda mais quando se fala da questão das despesas, né? Então, eu analiso toda essa questão da mudança do sistema tributário de um período autoritário, que era principalmente marcado por uma centralização de receitas e competências tributárias, por uma descentralização, e aí também faço uma análise do pós-constituinte, né? O que aconteceu depois da Constituição, em que esse sistema estava desenhado em desfavor da União. Então, a União, com todas as mudanças econômicas que se passaram, se sucederam durante a década de 90, Plano Real, liberalização da economia. A gente referenciou hoje pela manhã da questão das crises, né? Crise russa, asiática, no final da década de 90, que tiveram grandes impactos aí no sentido de que forçaram a União a fazer ajustes fiscais, mais ou menos nos moldes que a gente está passando agora. E esses ajustes fiscais, obviamente, impactaram muito em mudanças pontuais no sistema tributário, no sentido, principalmente, de aumento de arrecadação. E aí, junto com essa análise econômica e política, né, uma tese mais voltada em ciência política, porque justamente eu cheguei à conclusão que, para entender reforma tributária, para entender mudança tributária no Brasil, você não pode ficar restrito ao campo jurídico, nem econômico, você tem que entender a política que está por detrás, principalmente os interesses e as ideias dos atores envolvidos. Então, aí eu analiso também todas as tentativas de reforma tributária, então, desde lá da Comissão Arinos, passando pelo governo Fernando Henrique e a reforma do Lula, essas duas últimas mais importantes nesse período, e todos também, não só as propostas, né, fazendo descrevendo as propostas que foram colocadas, e é incrível, né? Hoje de manhã a gente falou das propostas de reforma do ICMS, é a mesma história, desde 88, princípio do destino, são os fundos de compensação, os cálculos de compensação para os estados perdedores, etc. É tudo a repetição da mesma história. Então, e isso não avança, né? Pelo menos desde
88. E daí eu analiso, então, os interesses que tiveram nessas reformas e, principalmente, os interesses que impediram o avanço, a votação dessas reformas. Então, se no governo Fernando Henrique a culpa foi do governo federal, que, diante de uma crise internacional, não queria correr o risco, né, de um ajuste fiscal, diante desse contexto de ajuste fiscal, não poderia correr o risco de perder receita. Já a reforma do Lula, né, se colocou muito a culpa no próprio Estado de São Paulo, que não queria deixar passar a reforma. Não sei se isso procede ou não, você que estava mais presente, mas colocou muito a culpa falavam que o governo federal queria e muito fazer reforma, mas foi o Estado de São Paulo, junto com Minas e Rio de Janeiro, que impediu. Então, eu analiso justamente esses embates de ideias. Bom, uma das conclusões da tese foi justamente isso que o Bernardo acabou de falar, né? Apesar de a gente não ter tido uma reforma tributária coerente, ampla e sistemática do nosso sistema, a gente teve diversas medidas pontuais que foram feitas, principalmente em contexto de ajustes fiscais, né, de problemas econômicos, macroeconômicos que o Brasil passava, e que, ao invés de reformarem, deformaram, né, muito mais do que reformaram o nosso sistema tributário. E aí, hoje, a gente está pagando a conta de novo ajuste fiscal, de novo ajustes pontuais, a gente não aprende com a nossa história. E é por isso que, quando eu falei no início, que a gente tende a se tornar depressivo aí ao analisar essa questão da reforma tributária. Bom, então eu convido a todos que tiverem interesse aí. Eu fiz a apresentação super rápida, né, porque é uma tese de 500 páginas, então tentei apanhar aí o principal da questão. Tá? Obrigada. Quem quer fazer uso da palavra agora? Sim, por favor. Só apenas um comentário sobre o que o Júlio Oliveira falou. Que, além da tributação sobre consumo, né, que aqui no Brasil é muito alta, né, além dela ser regressiva, altamente regressiva, e também existia uma falta de transparência em relação àquilo que o contribuinte, de fato, realmente paga, não é? Existe também, esse modelo também gera oportunidade das empresas, né, ao assumirem riscos e criarem determinados planejamentos, né, elas acabarem se apropriando também de ganhos que anteriormente foram repassados nos preços, né? E não existe nenhuma limitação para isso. Existe no caso de restituição, mas no caso da empresa assumir um risco, não é, de contestar alguma incidência ou, eventualmente, adotar um outro caminho, não é, em que ela vai pagar menos imposto, não há nada que impeça que ela já agregue esse valor ao preço, porque, afinal de contas, ela está correndo risco, ela está dentro do limite da concorrência. E aí, quando ela ganha e isso se concretiza, ela se apropria desse ganho e as pessoas, os consumidores, acabaram pagando isso via preço. Então, esse sistema também é injusto por comportar esse tipo de situação. Era essa questão. Alguma reação a isso? Fazer duas reações. Primeiro, concordo totalmente, o que simplesmente vai na direção da gente ter um sistema mais simples. Quanto mais simples o sistema, mais difícil você ficar fazendo o planejamento tributário e interpretações. Quer dizer, se a gente tivesse um IVA em vez de ICMS, PIS, COFINS, IPI, a gente certamente estaria numa situação, um IVA simples, aquele tudo gera crédito, tudo, tá certo? Débito, crédito, tudo bonitinho, by the book, não sei o quê, teria 90% desse espaço de planejamento que a gente não tem. Então, a coisa de simplificação é fundamental. Coisa de transparência, obviamente, também. Obviamente, o Júlio tem toda a razão. Ajudaria muito no debate democrático saber quantas pessoas estão pagando de imposto, que é uma coisa... Nós estamos defendendo isso aqui claramente, quer dizer, de ter tributação por fora e ser transparente para todos os tributos. E se você pagou IPI numa fase anterior, no mínimo deveria aparecer na nota fiscal do consumidor para aquele bem quanto foi pago, no mínimo lá atrás, para ele saber tudo que foi. Se for substituição tributária, tem um valor por unidade, mostra aquele valor por unidade para o contribuinte. Seria bem interessante. Só uma questão que eu queria colocar, que é a questão de tributação de consumo regressiva. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Obviamente, ela é mais regressiva do que a tributação da renda.
por definição. Mas é que, às vezes, a gente tenta achar que tem que resolver o problema distributivo via tributação, e isso é um erro. É um erro. Assim, a gente pegar a cesta básica, que é aquela coisa que se diz, o mais regressivo possível é a cesta básica. Se eu for pegar a cesta básica, o rico gasta, em valores absolutos, mais que o pobre com cesta básica, em valores absolutos. Óbvio que, como proporção da renda, ele gasta muito menos. Tá certo? Só que, se eu for dizer, então vou desonerar a cesta básica para fazer uma política progressiva, seria melhor eu cobrar o tributo da cesta básica e pegar esse dinheiro que eu arrecadei e transferir só para pobre. Política distributiva se faz via gasto. Tentar fazer política distributiva via receita é um erro, e é um erro que, inclusive, agrega complexidade no sistema tributário. Tá certo? A hora que eu começo a falar, vou ter que a alíquota diferenciada, porque aqui pobre consome mais que rico, eu já estou começando a criar complexidade no sistema tributário. O sistema tributário ideal do consumo é uma alíquota única para todos os produtos, e aí eu pego e eu arrecado mais e transfiro. Agora, de novo, esse nosso problema brasileiro de rigidez, vinculações, atrapalha enormemente isso. Porque na hora que eu arrecadei dinheiro do ICMS, 62,5, desculpe, eu errei, não é 67,5, é 62,5, 37,5 é livre. 62,5 já tá alocado. Tá certo? Bom, então aí eu vou falar, bom, então com o ICMS não é bom fazer isso, então é melhor eu dar o desconto na cesta básica no ICMS para ajudar o pobre, a não ser que eu diga que a despesa de saúde e educação está indo para o pobre também, mas do ponto de vista distributivo é melhor fazer via gasto do que fazer via tributação, de forma geral, tá certo? No Brasil é tudo mais complicado, mas nos livros é isso. Eu até concordo com as colocações, porque realmente a forma de se fazer a justiça tributária seria mais própria pelo gasto, né, do que pela arrecadação. Mas eu gostaria também de acrescentar que, no modelo mundial, a tendência é cada vez mais se adotar tributação de receita e de movimentação financeira. Isso porque a tributação do consumo ela gera justamente essa complexidade, né? Justamente até a própria sistemática de não cumulatividade ela é complexa. E esses tributos sobre receita e sobre movimentação financeira são mais facilmente fiscalizáveis, né? E a tributação da renda é muito móvel, né? Então, a tendência mundial é justamente caminhar para a tributação, para concentrar mais a tributação em receita e movimentação financeira, para simplificar o sistema, né? Garcia, você falou alguma coisa? Márcio, quer falar alguma coisa? O Márcio da Controvadoria da União tem um papel importante nesse contexto todo. Estou fazendo uma horinha só para guardar, estou chegando os livros aqui e descendo o coffee break também, enfim, para a gente fazer o lançamento do Fabiano Angélico e do livro da Melina. Eu queria colocar a seguinte questão, que a gente está falando bastante sobre transparência, e eu entendo que não basta a gente disponibilizar a informação sem a gente ter um receptor maduro para essa informação. A CGU tinha, por exemplo, a expectativa, quando a lei de acesso à informação entrou em vigor, baseado nos estudos que ela tinha feito do governo mexicano, do governo britânico, da Escócia, em torno de 500 a 700 mil pedidos ano de acesso à informação. E a gente está hoje, perto de fazer 3 anos da entrada em vigor, com 200 e poucos mil pedidos no âmbito federal. Alguns municípios, conversando sobre o município de São Bernardo, em que a gente fez uma capacitação em São Bernardo, município de 800 mil habitantes, tem pouquíssimos pedidos ainda. A lei de acesso à informação ela coloca como obrigação do Estado ser proativo no sentido de aculturar a sociedade, ou não só disponibilizar a informação, mas também ter o feedback da sociedade para o que fazer com essa informação. Então, acho que o Fabiano teve uma experiência bacana na integridade, tem uma série de... Acompanho bastante o site de vocês ali, uma série de ações de capacitação e tudo mais, algumas que a CGU também faz, e a gente percebe que essas barreiras culturais que a gente tem, a gente é um país que teve
historicamente aí regimes de exceção. A gente tem aí autodeclarados pelo menos cerca de quase 50% da população de 3, 4 gerações para trás, eles eram escravos, ou seja, afrodescendentes. E tudo isso impacta, junto com essa assimetria de informação, tem um impacto muito importante no que eu acho que é o nosso maior problema, que é a assimetria de representação que a gente tem dos nossos poderes. Se a gente for pensar, hoje nós temos lá 198 autodeclarados detentores do agronegócio na Câmara Federal de 581. São importantes e tudo mais economicamente para o país, mas a gente vai ter lá, com certeza, o interesse defendido em detrimento de outros interesses. A gente tem, embora tenha a carga tributária de 34% e tudo mais, a gente nunca vai ter recursos suficientes para isso. Então, o grande desafio é fazer a priorização daquilo que é mais relevante. E se a gente tem essa assimetria de representação, ela vai existir aqui, vai existir na Suécia, vai existir em todos os lugares, mas aqui ela é mais agravada ainda, a gente vai ter uma dificuldade muito grande da obtenção de políticas públicas voltadas para os interesses mais populares, que não sejam como elas são hoje. Elas são políticas muito mais residuais do que políticas transformadoras, que é o que realmente a população precisa. Então, eu acho que tem que ser as duas coisas. O Estado tem que fornecer a informação e a sociedade tem que se empoderar da informação para que â possa usar essa informação de forma transformadora. O que hoje não tem acontecido, e a gente percebe aí pelo baixo índice de pedidos no país inteiro, não só no âmbito federal, no país inteiro. Então, o que fazer? Né? Como transformar uma questão que é uma questão cultural, enraizada na população, que vem aí das nossas gerações anteriores, e como o Estado pode se posicionar para fomentar, como a sociedade civil organizada pode se preparar para fomentar isso, como os formadores de opinião, que de repente a gente tem aqui, podem e devem, no meu ponto de vista, se posicionar para contribuir que a sociedade possa se empoderar disso. Acho que são duas coisas que têm que acontecer concomitantemente. Lógico que a sociedade não vai discutir se não há informação, mas havendo informação e ela não discutindo e não transformando, não se fazendo representar nos fóruns políticos aí, eu acho que isso vai perder o seu sentido, né? O acesso à informação, ele é um direito considerado um direito autônomo no nosso país, mas ele é um meio para atingimento de outros direitos, principalmente aqueles que estão lá no artigo 6º da Constituição. Então, eu acho que é um desafio da gente, da CGU, um diagnóstico que a gente faz nos estudos que a gente tem feito, de que muito pouco a sociedade se empoderou, mesmo havendo, do ponto de vista jurídico, nós temos uma das legislações mais modernas do mundo. Só que, do ponto de vista da utilização da informação, ainda somos muito acanhados, estamos muito aquém dos países que fazem disso algo do seu dia a dia, como os países nórdicos e outros países. Obrigado, Márcio. E para brilhantar o nosso evento, chegou quietinho aqui o professor Nelson Machado. Professor, por favor, tome assento. Aqui, junto da Vanessa, aqui eu já até liberei o lugar para o senhor. Para o senhor falar sobre transparência, tem vários estados que foram premiados, aí tem uma Maria de Lourdes lá, de Minas Gerais. O senhor encerrar o nosso evento aqui, falando de um pouquinho de transparência, o senhor leu o relatório, acompanhou tudo isso. Com a palavra, o professor Nelson Machado. Sem opção. O difícil chegar para dar as palavras finais e encerrar o evento, hein, professor? Bom, eu vou tirar o meu convidando 45 páginas aqui. Convidando para o lançamento do livro do Fabiano Angélico sobre lei de acesso à informação e o livro sobre reforma tributária da Melina Rocha, que vão ser lançados a seguir. Então, eu queria... quem chega atrasado, né, tem esse tipo de incentivo, né? Mas o que eu queria dizer, para não ficar prorrogando muito, parabenizar o NEF aqui e parabenizar os estados, né, que participaram brilhantemente dessa atividade, né, de ampliar a transparência nos seus órgãos, né? Eu acho que isso é um ativo muito grande para o Brasil. A gente conseguir que os estados, os funcionários, o pessoal que está lidando no dia a dia, assumir essa bandeira.
porque senão fica uma bandeira vazia, né? A transparência pela transparência. E esse indicador ele cria condições materiais objetivas para que a gente possa medir e avançar nessa medida. E eu tenho dito bastante para o Eurico, para o Isaías, e tal, é que a transparência é preciso, na questão dos estados e da União, municípios, é preciso olhar tanto do lado da máquina arrecadadora, da receita, da controvérsia jurídica, contencioso, mas olhar também do lado do gasto, né? A gente é preciso ampliar a transparência na questão do gasto público. Apesar de nós termos já leis bastante fortes determinando transparência nos atos de gestão, a lei de responsabilidade fiscal coloca que todos os atos precisam ser divulgados praticamente online, on time, né? E que muitos estados, muitos municípios já têm bons sites com informações bastante precisas. Mas ainda eu acho que tem um caminho muito longo, porque a transparência implica em transmitir informação, mas precisa de outro lado, que o outro lado também compreenda e assuma e assimile essa informação. Eu sinto que, do lado do gasto público, nós temos ainda um grande caminho para andar. E o desafio aqui é construir um indicador também do lado do gasto, né? Temos aqui um indicador do lado do contencioso fiscal e é preciso trabalhar na construção do indicador do lado do gasto. Então, colocando mais essa tarefa aqui para o NEF, eu convido todos aqui para fazer o encerramento. Muito obrigado.